É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Linha de Passe, analisando essa vitória do Galão. Está classificado, vai enfrentar o Botafogo na finalíssima da Conmebol Libertadores. Jogo embaçadíssimo, jogo difícil, mas é aquilo, né? Quem chega na final são os melhores. Então você vai acabar enfrentando os melhores em uma final. É aquela peneira, e o Atlético vai enfrentar aí o Botafogo. Se não for o melhor, acho que é o melhor time do continente hoje, né? Botafogo joga o melhor futebol do continente hoje. Vai ser um jogo difícil para o Atlético, mas em uma final tudo pode acontecer. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu comentário e seguir a dica aqui, ó. Beleza? Bora lá pro vídeo. A volta por cima. Eu lembro claramente, viu, Marra, aquele jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores, que ele vai mal durante o jogo, por sorte ali tem um gol invalidado, que era uma falha dele, e nos pênaltis ele se destaca, vira um monstro nos pênaltis, consegue classificar o Galo, que é a Libertadores que o Galo acabou sendo eliminado na semi, né? De forma invicta, inclusive. Mas é um personagem importante nesse Atlético Mineiro. Hoje acho que cabe alguma dúvida com relação à importância do Everson? Cabe algum questionamento com relação à titularidade dele, Marra? Não cabe. Já são 5 temporadas, né? 4 anos com a camisa do Atlético. Ele é um goleiro maduro, ele é um goleiro que já foi criticado por questão emocional, tudo, mas eu acho lindo o que ele fez. Isso faz a gente lembrar que são seres humanos que estão ali, que eles jogam pela história deles, pela história que eles construíram, pela vida da família deles. É lindíssimo, não tem questionamento, William. A vida do goleiro, ela é aquela loucura, ele pode falhar amanhã. E aí complica, mas ele trabalha para manter o melhor do nível que ele pode alcançar. E acho que isso é o que importa. É um jogador muito dedicado, muito sério, muito profissional e muito bom. Eu fico feliz de ver uma manifestação assim, né, que é do fundo do coração. O Calçade, antes da gente ir para a coletiva, a gente está tentando conectar lá para ouvir, né, o Milito, para ouvir o Everson. O Everson foi o cara do jogo, vai estar na coletiva também. Queria te ouvir sobre assim, hoje a gente pensa, qual é o segredo desse Atlético Mineiro? Porque é um clube que trocou de muitos treinadores aí nos últimos anos, sempre recomeçando, aí cai na Libertadores, aí fica aquela coisa arrastada no Campeonato Brasileiro, belisca a vaga lá só. O que aconteceu com esse Atlético nessa temporada, que de novo trocou de treinador, mas trocou um pouco antes, e de repente teve um avanço muito rápido com o Milito, aí cai um pouquinho, precisa se reinventar, o Milito precisa entender algumas coisas nesse processo e com isso chega agora à final da Libertadores. Qual é o segredo desse Atlético Mineiro para chegar a essa final aí depois de 11 anos? Bom, a minha ideia é que tem um grande grupo de jogadores acima de tudo, né? Você tem o Hulk, que é um cara fenomenal, com a idade que tem, o que ele joga. É Paulinho, chegou o Daverson como aquele, poxa, precisamos de centroavante, tá com problema, contusão. O Daverson afastado no Cuiabá, de afastado no Cuiabá para a final da Libertadores. Ele que já fez gol em final de Libertadores, então o Daverson não é fraco não, ele gosta desse negócio. Então, eu vejo o amadurecimento de um grupo. A gente cobra sempre no Brasil resultados logo no primeiro ano. Você monta um grupo, tem que dar resultado imediato. Às vezes dá. Em relação ao Milito, com a chegada do Milito, algumas decisões táticas foram tomadas e elas deram muito certo. Arana e Scarpa, os condutores e criadores, né, os caras que pensam no jogo, a bola vem criada da lateral, 2 volantes, aí você tem a busca do Atlético o tempo todo por um jogador para ser o centro, né, acima dos 2 volantes, o centro, aquele cara que pensa, foi o Bernard, depois o Bernard machucado, tentou o Arana, entra com mais um atacante. Eu vejo o Atlético, então, preparado para a final. Vejo o Atlético que ele avança, são 12 jogos na Libertadores da América para você chegar à final. E o Galo cumpriu um caminho muito bom e tem chance. Tá aí, tá aberto para o Galo e aberto para o Botafogo, que deve vir também. Vai ser uma grande final brasileira aqui na Argentina, nesse campo que vai estar melhor ainda nessa final. Mas o Galo merece. O Galo não chegou por acaso, não chegou por sorte, chegou porque construiu e teve um grande jogo contra o River Plate.
Muito bem. Marra e Calçade. Vou colocar o Milito aí na parada, então vou liberar vocês. Obrigado, viu? Valeu, William. Prazer, abraço. Abraço a todos. Prazer todo nosso. Vamos ouvir o Milito, então, com o Everson do ladinho ali. Os dois classificados, assim como o Clube Atlético Mineiro, a decisão da Libertadores. Vamos lá. Boa noite, sim. Eu falei sobre o estádio da final. A Conmebol já falou, né? Beleza, vai ser lá, monumental e tal, etc. Mas, ainda mais hoje, porque o jogo dessa quarta-feira já é um confronto mais que definido, e o de hoje ainda tinha uma coisinha ali, embora a vantagem do Atlético fosse muito boa, de mudança. Você estava ouvindo aí o pessoal da Argentina, né? Rádio Mitre. É. Rádio Mitre da Argentina, trazendo uma informação da possibilidade de mudança para o estádio do Independente, né? O estádio Libertadores da América. Um estádio que não tem a mesma capacidade do River Plate. Você sabe qual é a capacidade? Eu não lembro. É bem menor, eu sei, mas... Posso ver aqui, mas é uma capacidade menor do que a do... Não é nada confirmado ainda, né? Sim. Estão tratando É que essa sobre o conversa, tema. esse papo, ele tá desde que o River tomou 3-0 do Galo, tem essa conversa no ar, né? Como é bom vai lá e tal, mas 42 mil pessoas? É isso? 42 mil pessoas. É a metade. Sim. É a metade. Agora sim, William, eu Fala acho lá. que tem um problema que se todo ano a gente vai discutir se um estádio de final de Sul-Americana, se um estádio de Libertadores não é grande demais para receber as torcidas dos dois times finalistas. Quer dizer, ou a gente percebe que o cenário e o contexto do futebol sul-americano não é um contexto para final única como é na Europa. Eu concordo, não tem que ter final única. Nem mas foi tudo assim. a gente precisa copiar dos europeus. Acho que tem muita coisa para ser copiada, mas outras não precisam ser copiadas. Aliás, essa festa é uma festa que a gente viu antes do jogo, tipicamente sul-americana e não europeia. E para mim, essa questão de todo ano, a gente discutir se a final da Sul-Americana vai ser no estádio X ou Y, se a final da Libertadores vai ser no estádio X ou Y, dependendo dos times que chegam à decisão, para mim é a prova de que não dá, de que não é para ser assim. Até porque, pelo jeito, essas finais únicas vão ser sempre em 2 ou no máximo 3 países. Porque senão você vai complicar demais toda a logística do torcedor que vai ter que fazer viagens muito longas, viagens quase que continentais, mesmo se tratando de viagem no mesmo continente. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser observado, independentemente de qual seja a decisão final a respeito desse confronto entre o Atlético e o Botafogo. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão maior. E se você me permite, só para não falar só mal, a gente ouviu demais, mas demais na hora que a final da Libertadores foi definida para o Monumental e que a gente tinha uma semifinal entre um time brasileiro e o River Plate. A gente cansou de ouvir, mas o Atlético que se cuide, Arbitragem. porque a arbitragem vai querer levar o River Plate para jogar a decisão no seu próprio estádio. A gente tem ouvido muito isso, isso é uma lógica que eu acho que existe e existe dos tempos passados e ali nos tempos passados até com certa razão em relação a determinados times, a determinados países. Eu entendo que isso tenha existido num determinado momento, mas eu acho que está mais do que na hora para, neste aspecto especificamente, a gente começar a olhar com mais credibilidade para a arbitragem da Copa Libertadores. A arbitragem da Copa de Libertadores de hoje não é a mesma dos anos 80, não é a mesma dos anos 90. Hoje eu acho que a gente tem uma arbitragem mais confiável e falar e argumentar que os argentinos são sempre beneficiados não faz sentido algum. A gente viu que não houve nenhum equívoco de arbitragem nessa semifinal aqui. Não, a arbitragem do jogo 3-0 para o Atlético Mineiro foi exemplar. Exato. Exemplar. E assim, a gente vai pegar exemplos quando o River é eliminado pelo Palmeiras em 2021. Vamos lembrar, se houvesse qualquer menor intenção que fosse de levar o River adiante, houve ali todas as possibilidades. A arbitragem acertou naquele jogo, né? Mas aqui eu cito aquele jogo porque aquele jogo é muito marcante. Sim. Pela maneira como o VAR foi utilizado, pelas questões milimétricas. Então, se houvesse ali alguma ou qualquer intenção de fazer com que o argentino passasse e o brasileiro ficasse, essa intenção ela teria sido aplicada com sucesso. Então, a gente precisa parar também com esse papo, esse clichê
de que a Conmebol, a arbitragem, vai sempre querer beneficiar o argentino, ou, neste caso, que ia querer levar o argentino para a final, porque a final se dará ou se daria no Monumental de Nunes. O que eles estão falando, dona? O da Rádio Mitre? Da Rádio Mitre. Vamos lá, exatamente o que eles estão falando. Sobre a possibilidade de... Você falou para o Estádio Independente, Sim, né? para o Estádio Independente, o Libertadores da América. Tá. Né? Tem capacidade de 42 mil torcedores. Tá, mas assim, da onde eles estão tirando isso? Porque assim, o burburinho tem desde o 3-0, né? Mas ninguém chegou enfaticamente, a Conmebol veio e se posicionou. Eu não duvido. Tudo bem, pode acontecer por uma série de fatores. Pode ser o River, que não quer o jogo lá, pode ser questão de segurança, pode ser uma série de coisas. O estádio menor, é melhor para comportar, tem uma série de coisas. Mas assim, de onde eles estão... É só um achismo. Não tem nada de concreto de... Qual é a base dessa possibilidade de mudança de estádio? Mas há muito tempo tem esse zum. Se o River Plate não estivesse na final, ele não ficaria confortável de ceder o seu estádio. Se contava muito, né, com uma final. Aí é uma piada, né, dona? Porque acho que uma coisa é você dizer não teremos a final no Monumental de Nunes porque você não vai conseguir lotar um estádio com 80 mil pessoas com essas duas torcidas. É um ponto. Você pode concordar, discordar, achar que vai ou achar que não vai. A outra é o clube dizer, se eu não estiver na final, não tem final aqui. Pô, aí é brincadeira. Qual é a lógica? Qual é a seriedade? Aí sim, eu acabei de fazer um elogio à Conmebol, mas aí eu vou fazer uma crítica, porque aí é uma piada. Se a instituição, né, que manda no futebol sul-americano está sujeita ao desejo do clube de só ceder o estádio dele caso ele chegue na final, é uma piada. Não poderia, de maneira alguma, este estádio ter sido sinalizado como possível estádio da final. Então, eu sinceramente, não acredito que possa ser por esse motivo. Que seria uma insanidade. Seria uma bizarrice. Né? E a Conmebol se rebaixaria a um ponto surreal. Depois de tudo que a gente viu também no caso Botafogo e Peñarol, né? Tudo que está acontecendo, né? Sim. Não sou capaz de entregar um jogo aqui com segurança para a torcida visitante. Na véspera do jogo. E a Conmebol tendo que fazer uma pressão e depois um diálogo, uma reunião às pressas para você modificar o estádio, ir para o estádio Centenário. Eu não duvido de mais nada. Mas o que a gente tem de concreto, a informação oficial, é que está mantido. Que a final vai ser no Monumental. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Não foi isso que foi traçado? Então, assim, que se joga na final no Monumental. Eu estou com o Jean que assim, a questão de segurança a gente pode debater aqui, vamos até falar. Mas assim, estou com o Jean no seguinte, você abre um precedente, cara, você espera um pouquinho. Afinal, esse ano vai ser de novo na Argentina, tá bom. Mas vamos esperar, porque se o Boca passar, não pode ser aqui. Se o outro for aqui, não pode ser então, o River aqui. Aí não pode ser antes. o Independente, aqui é o estádio do Racing, mas não pode que se o Independente tiver e tal, não sei o quê. Aí a gente veio pro Brasil. Falei, então, peraí, final vai ser na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras está na final. O Corinthians não está. Então, peraí. Então não pode ser o Morumbi. Aí porque o São Paulo... Gente, é melhor anunciar antes. Se o começo da Libertadores e fosse fazer percentuais de cada equipe chegar na final... Qual seria o percentual de chance do River chegar na final? Então, não faria sentido nenhum que essa fosse a razão, né? Porque a gente pode até dizer, o River tinha chance de chegar na final? Claro que tinha, mas possivelmente chances menores do que Flamengo, do que Atlético, do que Palmeiras, para ficar em 3, né? Mas podemos citar outros com chances similares, Fluminense, São Paulo. Então, assim, seria uma loucura que você definisse um estádio condicionando esse estádio a ser o estádio da final somente no caso do time que é o dono do estádio chegar na decisão. E quando você escolhe um estádio que tem capacidade para 80 mil pessoas ou mais, a chance de você ter uma final com lotação baixa é enorme, porque só o River Plate na final vai fazer esse estádio lotar. Porque tem questão de logística, e aí a questão também estrutural do nosso continente. Financeira, né, Elton? No ano passado... Pode fazer um pacote. No ano passado, a final no Maracanã, eu acho até que, logicamente, né, por ser no Brasil e a chance de brasileiros estarem numa final, mas tendo o Fluminense na final, obviamente que facilitou demais quem mora no Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, e ir para um jogo no Maracanã. A torcida do Boca até foi em peso, mas sim, tem esse sintoma do Fluminense estava jogando em casa. Mas se fosse Boca e Peñarol, não lotaria o Maracanã. Vale lembrar, né, em 2021, Flamengo, a maior torcida do Brasil,
Palmeiras, a terceira ou a quarta, de acordo com uma pesquisa ou outra, não lotaram o Centenário de Montevidéu. E não é por falta de torcida, é uma questão estrutural mesmo. Estrutural, financeira. Aí é o fato que assim, a gente não está pronto para isso. A Conmebol, Se você for jogar uma final em Milão, vai um time inglês e um time espanhol, um time francês, é óbvio que vai estar entupido o estádio, óbvio que não vai sobrar um ingresso. Porque também vão pessoas que nem torcem para essas duas equipes. É isso aí, galera. Eu já falo isso há muito tempo, né? Só que depende muito do que a imprensa brasileira, a imprensa argentina, as imprensas comecem a falar. Final de Libertadores. É final de Libertadores, não é final de Champions. Né? Final de Libertadores é um jogo lá, um jogo cá. Aqui não é Europa. Cara, pensa. É uma final de 2 times brasileiros que vão ser obrigados a viajar para a Argentina para jogar. Não é Europa, cara. Não é Europa. No Brasil cabe aí uns 9 países europeus. E é como se fosse de uma cidade para outra. Pô, daqui ali. E se você for de avião, ainda teria que comprar bem antecipado para não sair muito caro, né? Mesmo assim, você teria um gasto aí para um torcedor ver um jogo de uma final, uns 3 mil, 4 mil reais, né? Mas pro cara ir pra Argentina, ver um jogo de final, tá saindo bem salgado, né? Eu lembro que teve algumas finais aí que os caras gastou 10, 15 mil reais. Aí se você ir de busão, não sei se dá também, né? É mais longe ainda. Agora se fosse aqui não. O cara quer ir, ele não tá nem aí se ele vai de avião ou se vai de busão. Pô, de busão você vai gastar aí, dependendo do lugar aí, cara, 500 reais, 600 reais, né? Um lugar bem longe mesmo. 600 reais de busão, mais a comida na estrada, vai, ida e volta. É negócio que tem a volta também, né? Então não ia ficar esse absurdo que é, né? Não ia ficar esse absurdo que é aqui. E sou completamente contra. Final tem que ser aqui no Brasil. 2 times brasileiros, jogo na casa do Galo, jogo na casa do Botafogo. Quem for o melhor das 2 partidas vence. Como é a Copa do Brasil, né? Não pode mudar a final da Copa do Brasil, pelo amor. Que a CBF não faça isso e que a Conmebol reveja esse lance aí de termos final única que não presta. Final única não presta. Ela vai, nem sempre, né? Ela vai privilegiar o melhor clube, o melhor time. Nem sempre o melhor time vai vencer. Porque às vezes o melhor time dá uma vacilada ali, sofre um gol, acabou a partida. Aí se ele tivesse um jogo na casa dele, esse um gol que ele sofreu, ele meteria 4, 3 lá, seria algo completamente diferente em 2 jogos. E na única os 2 times entram com medo, sem querer arriscar muito, então tem que mudar esse negócio aí, né? A gente precisa mudar, o Brasil não é Europa, os caras precisam entender isso. E é sacanagem, quando eu falo de Europa eu lembro da sacanagem que fizeram com o Vinícius Júnior, né? E tá correndo risco aí do Real Madrid boicotar aí para sempre, né? E não comparecer mais a esse Balão d'Or, bola de ouro, que não tem crédito. Perdeu completamente a credibilidade.